presidente da Comissão de Meio Ambiente pelos próximos 2 anos, o senador Fabiano Contarato é do Espírito Santo. Delegado da Polícia Civil e professor de Direito, ele recebeu a equipe do Ecosenado em seu gabinete e destacou a importância do Junho Verde no Senado, uma série de eventos em torno da celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Senador Fabiano Contarato, o senhor assumiu a Comissão de Meio Ambiente no início desse ano, no momento em que a gente pode dizer que as políticas que estavam sendo adotadas em nosso país para a preservação do meio ambiente passaram a sofrer um bombardeio por parte do governo federal. Parece que tudo que se estava fazendo antes estava errado. Como é que o senhor vê esse momento? Que leitura que o senhor faz desse processo que nós estamos vivendo? Já havia uma promessa de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. E como não foi feito isso de direito, ele está sendo desconstruído na prática. Está havendo um enfraquecimento do IBAMA e ICMBio. Ele acabou com o setor de educação ambiental, com o setor de desmatamento. São políticas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que vai na contramão daquilo que o planeta está solicitando e fazendo. Nós temos que entender que o direito ao meio ambiente é uma garantia constitucional e que é um direito humano essencial. Ele transcende a fronteira do Estado Democrático de Direito, é um direito planetário e que o Brasil se compromete, tanto constitucionalmente, como sendo signatário dos tratados e convenções internacionais, de se manter. E o que nós estamos presenciando não é isso. Nós temos verificado que a pauta do Ministério do Meio Ambiente ela está direcionada para uma pauta muito mais urbana, como, por exemplo, poluição de corpo sólido, que são os lixões, como esgoto a céu aberto, mas aquelas pautas de extrema relevância que o impacto não é tão somente no Brasil, mas no mundo, como é aquecimento global, desmatamento, a água, né? Você viu aí que em pouquíssimo tempo já houve, eu acho que só esse ano foram 169 autorizações de registros de utilização de agrotóxicos. Agrotóxicos que no Reino Unido e na comunidade europeia são até proibidos. Então, infelizmente, não é um momento muito positivo para o meio ambiente e particularmente para o Brasil. Agora, nesse momento, quer dizer, diante desse contexto, o que pode ser feito aqui no Senado, no Parlamento, para termos assim um contraponto a essa política do governo federal? Na verdade, eu sempre defendi que o Senado ele tem que ter uma conduta muito mais proativa, muito mais preventiva. Nós temos que parar de ter um comportamento que se restringe ao plenário ou à comissão. A população não quer isso. A população quer resultado. A população quer a preservação daquilo que é o principal bem jurídico, que é a preservação da vida humana e o respeito à integridade física e saúde. Na verdade, isso está expresso tanto na Constituição Federal como no próprio Código Penal. Os primeiros crimes que eu intitulo como abre alas no Código Penal, no ordenamento jurídico penal brasileiro, são os crimes contra a vida. Porque o legislador quis, de forma hierárquica, preservar os principais bens jurídicos. E ele começa com a preservação da vida humana, seja no homicídio, no artigo 121, depois vai para induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio, aborto. Ou seja, a vida humana é o principal bem jurídico. O respeito à integridade física. E com essa visão é que eu, assumindo a Comissão de Meio Ambiente, eu falei, nós não vamos nos limitar aqui a fazer reunião e a votar projetos que foram propostos aí por senadores ou vindos da Câmara dos Deputados. Nós estamos instituindo, eu vou propor um projeto de resolução instituindo um Junho Verde, que nós vamos fazer aqui no Senado, na Comissão de Meio Ambiente, audiências públicas que passam por todos os temas de extrema relevância, porque eu quero que essa comissão seja muito mais proativa. Eu já estou na iminência de finalizar, por exemplo, um código de defesa, na verdade é um projeto de lei de defesa de proteção dos animais, que passa desde de qual a natureza jurídica do animal, porque hoje se você pegar pelo Código Civil, você vai falar que o animal é uma coisa, né? E isso nós temos que mudar. Né? Quais são os mecanismos de proteção? O que a gente pode falar, debater em cima do processo de desertificação? O que a gente pode falar sobre o aquecimento global? O que a gente pode fazer para manter as nascentes, acabar com o desmatamento? Eu fico muito triste quando eu vejo por parte do governo federal a possibilidade, por exemplo, de extração de minério em terra indígena. Nós somos povos originários, a população tem que entender que defender o meio ambiente, que o meio ambiente é o principal defensor da vida humana
que inclusive ainda nem surgiu, das vidas humanas futuras. Nós vamos chamar a responsabilidade de todos os entes, União, Estado e Município, das instituições, das ONGs, da sociedade civil organizada, do próprio Ministério Público. Todos somos responsáveis porque todos somos parte da mesma sociedade. Então, o Junho Verde é um marco. Nós tivemos aí desastres que transcendem só a responsabilidade civil, mas entram em campo na responsabilidade criminal e administrativa, como foi acontecendo em Mariana, esse ano em Brumadinho. Por isso, nós temos que ter uma atuação muito mais proativa. O político ele tem que entender que ele está aqui representando o povo. E o povo quer dignidade em todos os aspectos. Uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, que respeita o meio ambiente, que sai em defesa das garantias que já são expressas no artigo 5º e 6º da Constituição Federal. Quando se diz lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, infelizmente nós sabemos que nós vivemos num Brasil em que uns são mais iguais que outros. E já nesse início de atuação do senhor à frente da Comissão de Meio Ambiente, a gente pode observar sempre uma preocupação em estabelecer o contraditório nesses debates, né? Quando surgiu a proposta do senador Márcio Bittar para que fosse feita uma audiência pública com os cientistas que consideram que a atuação do homem não é determinante para as mudanças climáticas, o senhor imediatamente apoiou, mas logo disse, não, mas vamos ouvir também os que são, não é? Quer dizer, é importante esse debate, não é? Não adianta nós promovermos uma audiência pública e chamar apenas aqueles palestrantes que vão falar aquilo que você quer ouvir. Essa é outra postura que eu estou tendo aqui na Comissão de Meio Ambiente. Nós não vamos exaurir na audiência pública. Ao término da audiência pública, nós vamos ver o que nós podemos fazer no âmbito do Senado em prol da população. Ou seja, debatemos sobre animais. Vamos fazer o quê? O que nós podemos materializar de projeto de lei em defesa dos animais? Debatemos a desertificação. O que nós podemos fazer? O que de resultado prático está trazendo? O que foi materializado ali? E é para isso que eu quero que essa Comissão do Meio Ambiente seja muito mais proativa, muito mais dinâmica, muito mais próxima da população. A população tem que interagir, pode mandar sugestão de audiência pública, de temas que são relevantes, porque isso vai ser enfrentado enquanto eu for presidente da Comissão do Meio Ambiente. Senador Fabiano Contarato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o EcoSenado, salientando que esses temas que o senhor levantou, todos nós estamos tratando sempre aqui no nosso programa, trazendo informações e esclarecimentos para o nosso telespectador. Eu que agradeço. A Comissão do Meio Ambiente está à disposição da população, da comunidade e tenho fé em Deus que nós vamos fazer um bom trabalho em defesa do meio ambiente. Você, telespectador, continue acompanhando o EcoSenado.